Pais amados, vamos estar falando um pouco do desafio que é seguir a Cristo hoje. Vamos estar orando nesse momento. Senhor, louvado seja o teu nome e que o Senhor venha falar conosco. Oh Deus, o Senhor venha continuar nos guiando, que nós possamos seguir firme para o alvo, Deus, pois tu sabes o caminho, tu já venceu, Deus. Isso nos fala que é o único caminho. Enquanto outros estão aí querendo criar caminhos diferentes, nós temos que continuar olhando para o alvo que é o Senhor. Segui-lo, porque o Senhor nos conduzirá com certeza à vitória até a terra prometida, Deus. Louvado e glorificado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amados, vamos estar lendo em João 6,35. João 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Vamos lá para o 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirai-vos? Responderam Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Amados, hoje nós vou tentar fazer um paralelo rápido, por causa do tempo, entre a nossa a vida cristã, né, e o povo do Egito, desde a saída lá o povo de Israel, desde a retirada do Egito até a terra de Canaã. Então, a vida cristã, como eu falo, ela não é uma filosofia, é andar com Jesus, é seguir a Jesus. Quem segue, ele não escolhe a direção. Como eu posso escolher a direção se eu não conheço o caminho? Jesus conhece. Então, quando eu sigo, eu vou seguindo quem aí foi militar, sabe que nós temos um guia quando entramos em lugares que não conhecemos, existe um guia, então nós confiamos totalmente nele. E é isso que nós temos que fazer com Cristo. Segui-lo. Ele é que vai nos conduzir sempre pelo melhor caminho. Pode parecer às vezes que não é, mas é o melhor que não. Porque aonde ele estiver, sempre vai ser o melhor. Amém, querido? Eu queria deixar uma pergunta para os irmãos aqui. Até onde você está disposto a seguir a Cristo? Lá no início da caminhada, nós vimos a libertação do povo. É como se fosse o nosso encontro a nossa conversão, né? O primeiro encontro contigo, com Cristo. É aquele primeiro amor. Amado, nesse ponto, Miriam, ela dançou, ela cantou. Os israelitas enriqueceram ali, Deus os abençoou, vocês podem ver lá em Êxodo 12:35. Deus não deixou eles saírem dali desamparados, e Deus nunca vai deixar vocês desamparados, nunca vai me deixar. Como eu falei, Miriam, ela cantou, dançou, no momento de bênção. E o nosso início é sempre mil maravilha, tudo parece flores, mas a palavra de Deus nos fala que no mundo tereis aflição, mas ele também fala, tens bons ânimos, tens bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos para não alongar devido ao tempo, amados. O meio do caminho é como se fosse o deserto, como o pessoal no nosso meio costuma falar, o tempo da prova, né? Estou passando pelo deserto. Esse é um momento de renúncia, que nós passamos, mas também é um momento de bênção sem medida, que Deus virá entrar com providência na sua vida, assim como na minha vida. Porque o tempo de vencer é ali que você vence o diabo, é assim que você vence a sua carne. Nesse ponto, nós temos também, para quem olhou ali, que eles estão no meio do deserto. Miriam, ela se rebela contra. No início ela cantou, dançou, mas no meio ela se rebela contra Moisés.
E, amado, durante a caminhada, o seu motivo para estar seguindo a Cristo vai ser tentado, assim como o meu. Nós vamos ser testados. Nós vamos ter que fazer uma escolha entre o pão terreno e o pão celestial. Abacuque, leia lá Abacuque 3, versículos 17 e 18 também. Eu não vou ler aqui para não esticar, tá? Para não alongar, amado. Eu queria deixar outra pergunta para os irmãos. Você seguiria Jesus sem bênçãos? Aí pode falar, pô, Lázaro, mas Cristo sempre nos abençoa, sim. Mas de momento pode acontecer de ter um momento em que nós temos que escolher. Porque olha só, vou dar dois exemplos. Aquele jovem rico e Jó. Jó perdeu tudo que tinha, continuou firme. Aquele homem, Jesus fala para ele, lá vem de dar tudo que você tem e me segue. Ele não quis. Foi uma escolha. Parece loucura? Não sei, para alguns, às vezes, Jesus vai falar para você, larga tudo que tem e vem. Será que nós estamos realmente firmes para passar por isso? Outro ponto que eu queria estar falando rápido com os irmãos é sobre a perspectiva incorreta sobre o cristianismo, que estão sendo colocados hoje expectativas ilusórias, esperar apenas aquilo que é agradável, teologia da prosperidade, da vitória, você vê que você vai ter tudo. São pessoas que parecem que não ler a Bíblia, porque na Bíblia, já citei aqui no início, do mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo. Bom, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Se está lá, como é que eu posso falar que eu nunca vou passar por provação? Que a minha caminhada com Cristo vai ser um paraíso aqui na terra, que eu não vou ter problema? Não, mano. Todos os dias nós teremos que lutar, todos os dias nós teremos que vencer a nossa carne. Mas a perspectiva correta que nós temos que ter é a visão de Deus e, sobretudo, a formação do nosso caráter cristão. Quando nós temos esse caráter cristão forjado em nós, quando nós permitimos que Jesus venha a forjar esse caráter, tudo fica mais fácil. Essas provações, tudo que vem, ela vai servindo para que forma uma armadura, uma casca, né? Como no meio militar nós falamos. Aquele cara ali é cascudo, é um cara que já passou por tantas coisas que ele não se abala por qualquer coisa. Então, com o tempo que nós vamos fazendo isso, vai sendo forjado em nós. E permita que Deus venha forjar isso na sua vida, assim como eu creio que Ele está forjando na minha. O alvo e os obstáculos, quem segue a Jesus, para onde ele vai, para junto ao Pai, tem que passar pela cruz. Se nós vamos seguir, ele passou pela cruz. Então como é que você quer seguir, mas não quer carregar sua cruz se ele também passou por lá? Nós temos que passar. O caminho para o céu, existe uma cruz. Você ainda quer, uma pergunta, será que ainda nós vamos querer segui-lo assim? Eu quero. Eu estou falando que tentações virão, que essa pergunta irá surgir para você, tá, irmão? Mas seja forte, tenha de bom ânimo. Até lá, nós temos um exemplo no Salmo 23, versículo fala, seguindo a Jesus no vale da sombra da morte. Os discípulos, eles passaram por tudo aquilo, eles foram provados em tempo inteiro, e todos eles enfrentaram a morte física, tudo aqueles seguiram até o final. Eles foram tentados, eles foram formando com o tempo a casca, para que no final ele conseguisse aguentar tudo aquilo porque eles passaram por ter sido fiel a Cristo. E já estamos terminando, para não me alongar, a chegada, que a Canaã celestial para quem seguir a Cristo até o fim. Amados, qual será nosso prêmio? Um dia estar na glória com o Pai. Se nós o seguirmos no meio dessa caminhada que
nós estamos aqui na terra e que Ele estará conosco. Seja fiel. Se nós o seguirmos, nós um dia herdaremos a terra prometida. Muitos estão sendo fiéis e estão sendo mortos nesse momento. Hoje nós ainda podemos estar aqui falando abertamente, fazendo essa live, você aí ouvindo, mas chegará um momento que isso não será mais possível. Ah, isso parece estar longe? Não. Infelizmente não está. Então vamos aproveitar e falar de Cristo em tempo e fora de tempo. Vamos aproveitar tudo aquilo que Deus tem nos dado e para conduzir ainda mais vidas para a glória com o Pai. Isso você pode fazer através do seu testemunho. A sua vida é uma adoração a Deus. Como lembra na mensagem que eu até tive compartilhando com os irmãos do domingo? Você passando por tudo isso e vencendo, você estará adorando a Deus através da sua vida, através do seu testemunho, e vidas chegarão a Cristo através de ti e de mim. Na Nova Jerusalém não haverá provações. Pode ir lá para o Apocalipse 21, de 1 a 5. Mas por enquanto nós precisamos suportar. Eu queria, no último momento aqui falando com os irmãos, nessa live, Jesus, ele não dispensa seu Senhor, ele nos ouve, ele nos perdoa, ele sabe que nós somos fracos, ele nos aceita do jeito que nós estamos. O problema é que, perdão, amados, muitos estão ficando pelo caminho, muitos não estão aguentando. E esse é um tempo que a prova, elas virão cada dia mais, serão mais fortes. Mas Cristo já venceu tudo isso. E Ele fará com que nós venhamos